meu nome é Fernanda. Estaremos dando continuidade ao nosso curso de gestão de riscos. Como hoje é o nosso primeiro encontro, vou fazer aqui um breve relato para vocês. Sou mãe do Leonardo e da Ana Luísa, gestora de finanças e controle do concurso de 2002, especialista em gestão financeira, especialista em gestão de sistemas e serviços de saúde. Estou cursando a pós-graduação em auditoria interna e controles governamentais. Atuei na consultoria do Programa de Compliance Público, com foco na gestão de riscos de 2019 a 2022. E estou como gerente de auditoria em gestão de riscos da Controladoria Geral do Estado de Goiás. Continuando o nosso curso, vocês já tiveram as aulas sobre riscos, causas, consequências, as ferramentas para a identificação desses riscos, como analisar, avaliar e propor os tratamentos, né, que são as ações de controle para esses riscos. Hoje nós vamos, continuando o curso, conversar sobre indicadores. Quando você faz a identificação do seu risco na sua matriz, é preciso você medir o quanto está acontecendo a materialização daquele risco. E o indicador, ele vem para colaborar com essa medição. E como bem o nome diz, indica a sua dor. A gente sugere que você faça a medição daquilo que pode te trazer problema, que pode estar atrapalhando. Nós do serviço público, nós ainda somos muito carentes de informações, de registrar essas informações. Às vezes nós temos um problema na nossa área e que até pode ser decorrente de uma outra área ou de uma outra secretaria, mas que nós não exatamente sabemos o percentual, não sabemos o número com que aquilo acontece. E aí fica difícil a gente direcionar os gestores para a tomada de decisão que a gente precisa. Porque a gente sabe que o que não se mede é difícil de gerenciar. É preciso a gente medir, estabelecer ali fatos para que haja tomada de decisão correta. O principal objetivo de um indicador, como diz a nossa tela, é assistir os gestores públicos com informações confiáveis, precisas e tempestivas, para que eles possam tomar as decisões mais assertivas. Informações confiáveis e precisas, porque isso vai advir de uma coleta de dados. Tempestiva, porque você precisa coletar esses dados dentro do contexto atual em que você está ali inserido. Esses dados, eles precisam estar num período fechado de tempo. O indicador, então, ele inicia com essa coleta de dados. Esses dados, eles podem estar disponíveis no banco de dados, né? Ou pode ser também, às vezes não está no banco de dados, mas podem ser dados do seu dia a dia, da sua rotina. Esses dados, eles são geralmente abundantes, são vários dados e não tem foco na gestão em si. Um exemplo que a gente dá é se você for coletar dados de salário do funcionário. Salário de funcionários, né? Aí, a partir desses dados coletados, nós vamos formar a informação. Esses dados vão ser organizados em um primeiro nível, que é a informação. Você pode gerar relatórios a partir disso. O foco já é mais abrangente. Exemplo, a partir dessa coleta de dados de salário de funcionário, a gente pode ter o valor total da folha de pagamento. Isso já é uma informação. Tendo coletado os dados, organizado esses dados em uma informação, a gente pode formar um indicador manipulando matematicamente essa informação. A gente vai parametrizar, a gente vai focar no que é relevante. E aí a gente vai trazer o nosso indicador. Exemplo, a partir da sua coleta dos dados de salário, você teve o valor total da folha de pagamento
e a partir desse valor da folha, você pode tirar qual é o percentual dessa folha, o que ela representa em percentual, em cima do seu orçamento total. Isso é um indicador. O indicador, ele tem propriedades, né? Ele deve ter propriedades como ser útil, deve ter utilidade para você, deve dar suporte às decisões, à tomada de decisão, ele deve ter um significado gerencial. Se o indicador ele não tem utilidade, ele não serve para tomar decisão, ele não tem esse significado gerencial, ele não precisa ser acompanhado. O indicador ele deve ser confiável, a coleta de dados iniciais deve vir de fontes confiáveis, né? E aí você vai processar esses dados e depois trazer os resultados. Disponibilidade. Esses dados, eles devem ter fácil acesso. Não adianta você elaborar um indicador que você vai ter dificuldade de acesso aos dados e você não vai ter resultado. O indicador também deve ter clareza na sua descrição. Geralmente são relações entre dois números, nós vamos explicar mais para frente. O indicador, ele deve ser auditável, ele deve trazer uma verificação das informações de onde que trouxe esses dados vieram. Eu posso rastrear, né, de onde eu tirei os dados? Se sim, correto. Por isso que quando você faz a sua matriz de riscos, né, o seu risco ele vai ser monitorado por meio do seu indicador. E aí você vai trazer resultados desse indicador, mas esses resultados, eles devem ter demonstrado de onde vieram esses resultados, que é a chamada memória de cálculo. Isso deve ser rastreável, porque não tem como você trazer só o resultado e quem vai olhar a sua matriz não sabe como que você chegou naquilo. Então, é preciso, sim, ser um indicador auditável. Essas informações você anexa numa planilha à parte ali do lado do risco, né? Na matriz de riscos, você tem os clips que podem anexar as informações e você pode anexar ali a sua memória de cálculo desse indicador para que essas informações sejam rastreáveis. O indicador, ele é um direcionador para o seu trabalho, porque ele antecipa o futuro através dessas medições frequentes. Você já sabe a tendência daquilo e você pode antecipar suas ações para o futuro. Isso é trabalhar prevenção, isso é trabalhar causas. O indicador também, ele pode ser um resultante, por ele mostrar informações, né, como foi no passado, ele vai também trazer para você resultados que vem acontecendo. E isso você pode trabalhar consequência. Então, ele pode ser um resultante. Bom, o indicador, ele tem os seus componentes necessários. Então, nós temos que pensar no nome do nosso indicador e a descrição que a gente vai dar para que seja compreendido, né, qual é o indicador. O exemplo do risco que a gente tem dado no nosso curso, de concessão de bolsa sem o atendimento aos requisitos legais. Se eu quero um indicador para esse risco, pode ser o percentual de bolsas concedidas sem o atendimento dos requisitos legais. Esse seria um indicador. Eu tenho que pensar como que eu vou coletar, né, os dados para monitorar, para acompanhar esse indicador. Então, talvez a gente já tenha que pensar qual é a área que centraliza essas informações, que pode nos dar o número de bolsas que foram concedidas sem os requisitos, qual o número total de bolsas que foram concedidas. Então, eu tenho que pensar como e onde vão ser coletados os dados, e se é possível essa coleta. A fórmula de cálculo que eu vou utilizar, nesse caso, eu posso colocar o número de bolsas concedidas sem atendimento dos requisitos legais sobre o número total de bolsas concedidas. E aí eu vou ter um resultado, né? E posso multiplicar por 100 e ter um percentual.
que vai esse percentual de bolsas sem atendimento aos requisitos, o que que representa dentro do meu universo de bolsas concedidas. E aí, eu já estou falando então da unidade de medida, se eu quero em percentual, se eu quero um número simples, a frequência também de acompanhamento, de monitoramento, né, para dar o resultado desses indicadores. Eu preciso pensar em qual será essa frequência. No nosso estado, nós estamos sugerindo que as instituições tragam os resultados dos seus indicadores com a mesma frequência em que o seu comitê setorial de compliance se reúne, porque aí já é uma época que você tem que dar os seus resultados. O indicador, ele tem suas medidas mais comuns. Nós temos indicadores simples, que é, por exemplo, número de alunos matriculados no ensino médio, ou, no exemplo que a gente já estava dando, né, número de bolsas concedidas sem o atendimento dos requisitos legais, aí é um indicador simples, ou você pode também acompanhar indicadores compostos, que aí é uma relação entre duas ou mais variáveis, que também nós demos o exemplo. Número de bolsas concedidas sem o atendimento dos requisitos sobre o número total de bolsa concedida. Isso é um indicador composto. Aí vai no indicador composto, você tem a proporção, né, ou o coeficiente entre duas grandezas que podem ser iguais, que aí o coeficiente, por exemplo, de natalidade, mortalidade, traz duas grandezas iguais. Como calcular? Aqui, por exemplo, da natalidade, nós temos número de nascimentos sobre número de habitantes. Então, número de pessoas nascidas sobre número de pessoas que habitam uma região. São duas grandezas iguais. Ou eu posso também trazer o cálculo entre duas grandezas diferentes. Um exemplo é como calcular a renda per capita ou como calcular a densidade demográfica. Se o meu indicador vai ser a renda per capita, eu posso calcular o PIB sobre o número de habitantes, valor do PIB sobre o número de habitantes. Quer dizer, estou pegando duas grandezas diferentes, PIB e número de pessoas. Densidade demográfica, também duas grandezas diferentes, número total de pessoas sobre a área, né, por quilômetro quadrado. E aí você vai ter o resultado do seu indicador. Você pode trazer a taxa, né, desses coeficientes. E aí a taxa você pode multiplicar por 10 ou múltiplos de 10. No exemplo, por exemplo, da mortalidade, você multiplica por 100, você vai ter o percentual de mortalidade. Então, se você quiser estabelecer a taxa, é só multiplicar aí por 10 os seus múltiplos. Cuidados que a gente tem que ter, né, quando a gente vai elaborar o nosso indicador. A gente tem que considerar os desempenhos anteriores, a gente tem que entender o cenário em que esse indicador está inserido, a gente tem que compreender o estágio atual do indicador. Às vezes, o resultado atual desse indicador está menor do que o anterior, mas dependendo do contexto, dependendo do cenário, isso é bom, ou às vezes isso é esperado, né? Então, você tem que entender o cenário e compreender aquele indicador no cenário atual, no estágio atual. As metas para esse indicador têm que ser factível, você tem que ter recurso disponível. Não adianta você elaborar um indicador que você não tem como medir, você não tem acesso aos dados. E nós precisamos ser cautelosos ao utilizar indicadores novos. Esse indicador, ele tem que ter ele tem que ser válido. Se o indicador que você propõe não vai contribuir na sua gestão, para você tomar decisão ou no seu gerenciamento, então ele não vai ser necessário, ele não está validado. O indicador ele precisa agregar valor, ele precisa ser utilizado para a tomada de decisão. Definição de responsáveis também é muito importante. O indicador ele não vai fazer milagre sozinho.
Não é só você estabelecer um indicador lá no Smart Sheet para monitorar o seu risco, se isso não vai ser monitorado. Então, é preciso definir um responsável pela coleta desses dados que vão compor o indicador, analisar esses dados, fazer aquela continha e analisar de acordo com o contexto e trazer o resultado que você espera. Bom, na nossa próxima aula, nós vamos conversar sobre registro e relato. Hoje nós ficamos por aqui. Um grande abraço e até a próxima.